Olá, seja bem-vindo ao nosso e vosso programa Ecos da Mente, a arte de pensar em voz alta. Hoje nós temos um episódio super especial e eu tenho a certeza que você vai amar. Temos nos nossos estúdios um convidado que dispensa a apresentação. Eu tenho a certeza que depois que eu soltar a frase, você vai perceber logo de quem se trata. É aqui onde o país nos traz. Seja bem-vindo, pá! Quem é que tem propagado esta frase? Nós temos o prazer de conversar hoje com nada mais e nada menos do que Gênio das Ruas, a qual eu peço que se apresente e eu quero que você lá bata uma salva de pau. Gênio, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado, é com muito gosto estar aqui convosco. Não estou sozinho, está aqui as ruas também, porque eles vão estar ali como telespectadores. E já agradecer à produção pelo convite. É uma grande oportunidade que tenho de poder então fazer aqui, espelhar os meus ideais, porque nós precisamos muito dessas oportunidades. Pensamos muito e temos poucas oportunidades como essa para poder partilhar com os outros. Agradeço e muito obrigado. Uau. Para começar o primeiro bloco da nossa conversa, há muito tempo que eu nunca percebi o nome Gênio das Ruas. Conta-nos um pouquinho como é que isto surgiu. Por que gênio? Por que associar a genialidade às ruas? Que bom. Eu respondo e sinto-me muito satisfeito quando alguém chama-me de gênio das ruas. Okay. Tanto é que eu fiz tudo para que, se dependesse de mim, isso não faria parte do meu registro. Nasci na província de Malange, foi lá onde tive a oportunidade de ver o mundo pela primeira vez. Foi lá também onde tive a oportunidade de entrar em contato com os seres humanos pela primeira vez, que já haviam antecipado a sua existência. Portanto, gênio das ruas, porque eu sou autodidata. Meu pai não teve a possibilidade de pôr-me na escola. E um dos meus maiores sonhos era estudar. Sonho por quê? Porque estava longe das minhas possibilidades, porque não tinha padrinho na cozinha, sequer alguém que pudesse tornar isso um fato. Então se tornou um sonho, porque estava muito longe de mim mesmo. E eu decidi estudar por mim tudo o que era preciso para a minha subsistência. Quer dizer, eu quis adquirir conhecimento para que eu conseguisse existir em um mundo em que, se você não tem conhecimento, não tem dinheiro, não tem beleza, você não existe. Então eu decidi abraçar o hábito, a cultura de buscar conhecimento através do livro, da atenção, da reflexão, da observação e também da convivência. Gênio surge porque depois de muito tempo ter me dedicado aos livros, eu comecei a fazer uma pluralidade de abordagens que tanto doutores, licenciados, técnicos médios se identificavam, mesmo sem estando em uma academia. Eu falava com propriedade de causa e fazia todo sentido. Bem, se ele não passou aqui na academia, não tem nenhuma licenciatura para tal, não teve uma educação formal como a nossa, como é que ele consegue fazer uma abordagem com todo sentido e transformacional? Então esse cara deve ser um gênio. Sabem que todos os gênios têm uma habilidade especial no meio do comum. Então essa é alguma coisa que me particulariza. E onde é que as ruas aparecem? As ruas por quê? Porque foram as ruas que me ensinaram, através da experiência de vida, porque eu vivi um tempo forasteiro da minha família. Eu fugi de casa há muito tempo. E tudo que eu vivi perambulando nas ruas transformou-se para mim como uma ciência. Porque hoje eu acredito que não li só livros impressos, eu também li livros das circunstâncias, ok? Da perda, da fome, do ganho, da justiça e da injustiça. E Gênio das Ruas, porque também eu fui adicionando. Não tinha um lugar onde podia partilhar os meus ideais. Eu gostava muito de procurar as pessoas nas praças, nos óbitos, em grupos religiosos, para fazê-los discutirem alguma coisa. E aí, então, como as ruas foram as minhas salas de aula, por isso é que eu me chamo Gênio das Ruas. Quer dizer, eu estou aqui a perceber que o gênio
foi gerado pelas ruas. Lógico. Não Uau. existe nenhum professor no mundo que diz ele foi meu aluno, reprovava muito. Não, não, não. Então é um gênio aluno Das ruas, claro, Uau. aquele que foi feito na escola das ruas. E gênio, Uhum. propagas uma filosofia linda, bonita. Uhum. Qual terá sido o livro que mais impactou a tua vida? O livro que mais me impactou foi a Bíblia. Dentre todos os livros que eu já li, eu Uau. li praticamente a Bíblia de capa a capa, porque houve uma fase da minha vida, perdão, eu precisava compreender três aspectos importantes: espiritualidade, filosofia e psicologia. Por favor, espiritualidade, filosofia e e psicologia. Precisava Encontrou isso na compreender. Bíblia? Sim, a Bíblia oferece um pacote completo, porque a Bíblia não é... Nós somos psicofísico, nós temos a parte física, mental e espiritual. Portanto, a Bíblia traz toda essa experiência, todo este conhecimento que satisfaz qualquer sedento que dele se aproxima. Eu quis compreender Deus longe da visão, da interpretação das denominações religiosas. Quis ter uma experiência com Deus assim pessoal. Por isso é que devo estudar a vida e a obra de Deus e a vida e a obra de certos povos que conviveram com Deus. A propósito, gênio, que Deus encontrou ao Criador dos céus e da terra, mantenedor da vida humana. Será que este é um Deus que as religiões hoje não propagam, por exemplo? Qual é o Deus? Há uma grande deficiência de percepção a respeito de Deus. Porque, por causa do livre-arbítrio que nós temos, a capacidade de pensar por nós, Albert Einstein dizia que a imaginação é mais importante que a inteligência, dando-nos a perceber então que a imaginação pode imaginar tudo que quiser. Tudo que existe aqui hoje como físico é fruto de uma imaginação. Sim. As pessoas, conforme dizia o Nietzsche, de acordo com suas experiências de vida, podem criar Deus para si mesmo. Aqui em Angola, vou falar de Angola, existem muitos deuses criados que são fruto da imaginação humana. Por exemplo, a igreja é o meu coração. Ok. Quando alguém diz isso, do ponto de vista, assim vou observar, ele está a dizer que não importa se eu bebo, fumo, se eu roubo, se eu me prostituo, é o meu coração. E eu vou ler na Bíblia, parece que é um contraste. E não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? E ele vai dizer a igreja, o corpo dele é a igreja, o coração. Claro, quando falamos coração, é falar mente. Só que você mete na tua mente fumo, percebes? Inveja. Mete droga, mete inveja, mete prostituição e você diz que é o teu coração. Quando você vai no Deus da Bíblia, você encontra um Deus que não é a favor da prostituição, não é a favor da inveja, não é a favor da mentira, não é a favor da burla. Então é uma grande contradição ali. É um Deus que ele inventou, um Deus que talvez satisfaz os anseios dele. Estás a perceber? Okay? E isso não é só para as pessoas que não são de Deus. Até supostos pastores também estão muito distantes daquilo que é a filosofia do cristianismo, percebes? E a Jesus foi mal percebido. Jesus é tido como um garçom, o indivíduo que está ali para atender os nossos clamores, para satisfazer os nossos caprichos. Não estou a um Jesus intelectual, um Jesus com ética, um Jesus com moral, um Jesus com princípios definidos, um Jesus que tinha uma vasta gama de conhecimentos sobre oratória, retórica, estás a ver? Sobre ética, um Jesus organizado. Nota-se muito isso no Sermão da Montanha. Um indivíduo que conseguiu falar para 5.000 pessoas sem usar instrumentos. E Jesus que não gritou, e essa gente, ao invés de ensinar no sentido pedagógico, tal como Cristo, grita muito. Faz muito barulho e as pessoas pensam que é no muito barulho que serão ouvidos. Mas, gênio, não será que isto é proposital para que as pessoas não encontram a verdadeira liberdade? Permita-me aqui juntar esta minha afirmação com a pergunta. Há um dos materiais que o gênio postou que diz o seguinte: os livros libertam-nos. Sim. Gostaria que a gente refletisse nisso. Os livros libertam-nos como e de quê? E não será que os pastores deturpam a Bíblia para facilitar a mercantilização da própria religião? É assim, a Bíblia é um dos livros mais perseguidos do mundo, mais mal interpretado e bem mal entendido também da história. Ok? Se você estudar a história toda, Jesus foi perseguido antes de existir, após a sua existência, após de ascender, a perseguição continuou através dos seus seguidores
e depois através dos marcos dos seus seguidores, que é o livro. Ok. O livro mais mal entendido, bem mal entendido mesmo. Por quê? O que que acontece? Existem pastores que não sabem o que fazem. Eles não têm noção. Uma das piores mentiras já inventada por diabo é que ele não existe. Se diabo não existe, então ele vai tendo influência na vida das pessoas. Como é que a gente olha para eles? Olhamos que é o pastor que está a fazer. Só que nos esquecemos que nossa mente é um campo de batalha, onde Deus e Satanás guerreiam. Estás a perceber? Então, há pastores que são inocentes, não têm noção do que falam. Os motivos que os levou a Deus é deturpado. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, disse-lhe assim: Deus está à procura de adoradores que o adoram em espírito, a palavra mente, consciência, convicção, verdade, evidência. Estás a ver? E há pastores que falam por emoção, falam por ilusão e não por convicção e evidência. Mas aqui, os livros nos libertam de quê? Bom, a palavra, pela primeira vez eu ouvi Jesus falando: e conhecerás a verdade e a verdade os libertará. Em João 8:32. Em João 14:6 ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecerão a verdade os libertará. Eu sou o caminho e a verdade. Quer dizer que ele mesmo é que liberta. Deus, através de Jesus, é o libertador. E só que em João 7:17 reza o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Estava se referindo à Bíblia do Antigo Testamento. Então, o livro é o meio através do qual Jesus poderia libertar alguém. Os livros sempre estiveram perto da caminhada de Deus e os seus seguidores. Por causa de que há informações que eu não te posso dizer assim. Tu ouvindo não posso, mas se eu escrever eu segredei para você. Então, alguma forma através do qual Deus pensou que pudesse segredar algumas informações que os maus intentados não obstruíssem escrever. Ok? Então, livros, isso não é só de... Quando as pessoas falam de Deus, desculpa ter que dizer isso, acham que Deus só inspira os pastores. Não, Deus inspirou cientistas, filósofos, historiadores. Políticos também? Sim, por quê? Deixa-me tentar dizer algo aqui. Deus não tem só a Bíblia como a fonte da informação a respeito dele. Não, a Bíblia é a única fonte da verdade. Deus se revelou... A ciência é uma explicação deficiente sobre alguns ideais de Deus que já escreveu na Bíblia e tão complexados. É a forma mais burra de Deus falar para nós, percebes? É a forma mais burra. Deixa eu fazer entender aqui. É um eco que me deixou assim meio É a forma mais burra de Deus falar para nós. O que é a natureza? É tudo aquilo que nos rodeia. Ciência tem que ter um objeto de estudo, ela deve ser social. Tem que ter um método, certo? Sim. Ok. Quando tu estudas biologia, estudas o que é a vida? A vida. Sim. Deus é o criador da vida. Então, Deus está a fazer estudar alguma coisa que Ele criou porque está relacionado contigo. Então, tu não estás a estudar nada que não existe. Se tu estudas a psicologia, o comportamento humano, os processos mentais, quem é o criador do comportamento humano? É Deus. No ponto de vista da informática, um comportamento é um sistema programado. E não existe um programa sem um programador. Quem é que programou? Esta é uma pergunta que nós devíamos dirigir para os ateus. Né? Bem, ateu só existe porque Deus existe. Então é bom, porque ateu do francês, tanto do grego, há negação da existência de Deus. Se Deus não existisse, então não existiria ateu. Nem o próprio ateu existiria. Sim, então é bom que o ateu existe. É bom. É bom pensar que Deus não existe. Essa ilusão é fixe. Só que eles vão no extremo, porque nem até Satanás é ateu. Satanás teme e trema a Deus. A ideia de ateísmo não é do diabo. Porque Satanás não é ateu. Conviveu e sabe que Deus existe. Tá bom? Acho que ele vê que vocês exageram, mano. Falar que Deus não existe. Eu até posso desviar as pessoas de não adorar Deus, mas falar que não existe, não. É um exagero. Não, eu até posso só falar mal dele. Falar que não existe, não. Vocês estão a exagerar. Uau. Que eco. Que forma habilidosa de enxergar as coisas e justifica realmente que estamos perante um gênio.
Já na segunda parte do nosso programa, é, eu fui analisando e é nosso trabalho, nós sentamos e estudamos a vida e o pensamento dos nossos convidados. Certo. Gostaria que o Gênio, de forma do seu jeito, nos desse alguns insights sobre... Eu vi uma frase num vídeo que o Gênio disse assim: há um sábio que diz, não há benefício sem sacrifício. Mas esse vídeo falava de fama. Eu queria aqui saber, eu quero aqui que expliquemos para os nossos assistentes qual é o sacrifício que se paga ao entrar-se no mundo da fama, ou ao entrar no mundo da fama. Boa, incrível. Ser famoso não é pecado. Okay. Primeira coisa que deve se colocar na cabeça. Também não é errado. Não é errado, não é pecado, porque a fama de Jesus se espalhava em toda a Galileia e em toda a Samaria. Os feitos dele deu-se a conhecer através de testemunhos dos terceiros. Sim. E Jesus continua a ser um dos influenciadores mais poderosos do mundo. Sim. Jesus é o maior influenciador da história da humanidade. As pessoas lhe seguem mesmo sem lhe ver. É o maior influenciador da história. Essa coisa de ser influenciador não é de agora. Ele é o mestre disso. É o maior influenciador. Portanto, a fama acontece como resultado daquilo que são os nossos feitos que impactam, quer sejam negativos ou positivamente. Sim. Nosso cérebro registra tudo de forma automática. Nós não temos memória, órgão. Memória não é um órgão, memória é uma função do cérebro que permite fazer recordação de fatos. E tudo aquilo que nos impacta dentro do sistema límbico, mais a gente memoriza. E temos o prazer de partilhar. Eu estou aqui a conversar contigo, se eu lhe impacto de alguma forma, o telespectador, se eu lhe impacto, eu vou lhe impactar e depois vai querer partilhar com alguém. Sim. Assim vai indo de geração em geração, vai indo se partilhando de grupo a grupo e eu vou sendo conhecido. Por quê? Ou vou ser famoso pelo nome em comum, serei famoso pelo que disse, serei famoso pelo que faço, ou serei famoso pelo que sou. Sim. Isso não é problema. Ok? Agora, considerando um aspecto interessante, o grande conflito. Quem lê, eu cito Bíblia, não tem mais uma outra coisa que eu vou citar. Quem vir aqui diz, a gente não cita muito a Bíblia, cita um outro teu livro, tranquilo, fica à vontade. Esse país ainda tem a lei da liberdade religiosa, que cada um é livre para crer no que quiser. Eu sou livre para falar de qualquer livro que acho interessante para mim. Se você fala de tolobagem, fala que é drogado, fica à vontade, mostra corpo. Eu também tenho que mostrar as minhas ideias, a minha nudez psicológica. Sou livre para tal. E se alguém querer me discriminar, tenho um advogado, posso te processar, me dá uma indenização para comprar mais livro. Bem, então... É isso. Continuamos aqui na conversa. Então, isso é assim. Na verdade, falávamos sobre... Eu não tô longe, mano. Não vou fugir disso. Okay. Mateus 4, Satanás aparece com um discurso a Jesus. Disse assim, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás fez um apelo àquilo que se tornou as 3 maiores necessidades do ser humano. Conforme diz o William James. Sentir-se valorizado, reconhecido e importante. São 3 maiores necessidades do ser humano. Todo ser humano tem essas necessidades. Cada um é tentado de acordo com os seus desejos. Como Jesus era humano, porque ele veio pós-lapsariano, não pré. Pré-lapso. Antes da queda ou depois da queda. Ele veio depois da queda, porque ele é o segundo Adão. Teve a mesma carga biológica que a nossa. Não veio antes ou depois do pecado. E claro, como um ser humano, Satanás sabia o que é que lhe faria ele trocar o reino dos céus. Apelou para aquilo que eram as ambições principais do ser humano. Fama, reconhecimento e sentir-se importante. Ok. Então,
Satanás apelou a ele e disse assim: tudo isso te Te darei. darei. Primeiro ele arrebata, ele mostra todos os reinos. A tentação foi de acordo à ambição daquele tempo. Eles queriam ser rei, todo mundo Sim, queria sim, ser. sim, Então, sim. você me disse: vou te dar tudo isso. Só me paga só uma coisa. Só se prostra e me adora. Só isso. E depois ele disse, a primeira é, transforma essas pedras em pão. Apelou para a nossa sede, que é aquilo que é chamado de apetite. Quando falamos apetite, não se refere no sentido de comer. O apetite de falar, o apetite de orgulho de opinião própria, o apetite de ser bem elogiado, ser bem reconhecido. Ser o único que faz as coisas. São apetites. Nós temos muitos esses apetites, esse gosto. Estás a ver? Nós temos o apetite de like na internet. Sim. Quando não metem like, você sente que não existe, estás quase a morrer, ficaste para trás, não estão a te ver, você não existe, estás a ver? E aí é no céu. Se lá não tem like, você está no céu. É o paraíso. Uns até têm de postar mesmo no 10 para poder... Sim, e tudo isso é o senso de sentir-se importante, valorizado e reconhecido. Portanto, todo cantor e todo qualquer artista tenta fazer isso com o intento de sentir-se importante, valorizado e reconhecido. Ok? E ele, o que ele vai fazer? Todo cantor canta, não todos, já quem canta mesmo só para cantar, a maioria canta para ser famoso. A fama é quê? Reconhecimento, valor e importância. Dá isso. Estás a perceber? Só que nesse game que é chamado showbiz espiritual, existem indivíduos que têm todo o poder de te tornar esta pessoa. De te tornar valorizado, reconhecido e importante. E para tal, tem um sacrifício. Tanto no mundo espiritual e no físico, não existe sucesso sem sacrifício. Para se comprar o direito de Cristo nos salvar, está escrito em Hebreus, não há remissão dos pecados sem derramamento de sangue. Também no ocultismo, não existe prosperidade sem derramamento de sangue. Preste atenção no que eu vou dizer. Ninguém que é famoso não sacrificou alguma coisa. Na música. Ou ele sacrifica a consciência através da droga. Ok. Ou ele sacrifica a consciência através de práticas de sodomitas. Ok. Sodomita, sexo com homem. É o que mais se faz. É o que mais se faz. É o que mais se faz. Quase todos os cantores de sucesso. O sacrifício mais estranho mesmo é esse. Quer dizer, é o sacrifício que ele tem que fazer. Isso que eu estou a dizer. Vocês que estão bem inocentados, nós já estudamos já temos muita informação. Por isso é que você vai ver artistas que ficaram drogados. É excesso de informação. Excesso de coisas que viu. Na música, na moda. Em todo lugar que te dá fama, reconhecimento, importância, aquele valor. Tem esse sacrifício. Tem um sacrifício por detrás. Lá no mundo deles tem isso. As drogas que esses miúdos utilizam, às vezes é para abafar as realidades que vivem. O mundo ele cruel, não vai conseguir fazer sério. Okay. Não vai conseguir fazer sério. É muita coisa estranha. Lá o mundo já no maligno, eles estão mais conscientes. Por isso eles passam a querer desejar mais Deus do que nós. Porque eles já viram o maligno. Então podemos aqui dizer que a fama, se não tivermos cuidado, pode se tornar uma vida cheia de reconhecimento, mas vazia de ser. Sim, porque é aquilo que chamam vender alma. Não é vender... A alma é tipo... A alma é quê? Quando falamos tudo da alma, estamos a falar sentimentos e emoções. Sim. É você vender a tua consciência naquilo. Que você é dívida moral. Queres fama? Você pode... existem muitos artistas que cantam bem. Sim, aquela frase que costumam ouvir, não há sucesso sem sacrifício. Eles sabem o que é que está a dizer aquilo. Pode ser bom apresentador. Se não pagar o sacrifício. Há um tipo de malucos nesse país. Pessoas doentes, desviados. Vou te falar uma coisa. Casas escuras não é só ir no Quimbanda.
Assim como Deus disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, casa escura é uma mente com ideias obscuras. Todos os dias nós entramos em contato com alguém que nos dá ideias obscuras. Esse é casa escura. Uau. Uau. Casa escura não é espaço. Casa escura Blocos, é não. mente. Ok. É mente. Então é uma pessoa também. Se é uma pessoa. Pode ser um indivíduo, um grupo, uma instituição. Uau. Que eco poderoso. Sim, então dão essas ideias. Em Angola, eu vou dizer isso, homens, mulheres bem reputados, bem famosos, existem sacrifícios muito nojentos por trás disso. Uau. Então, o gênio pronto, vamos passar. Não pode ser sonho de um jovem atingir esse nível. Não seria bom, porque assim, o que eles vendem, na verdade, é que é um sonho. Ok. Mas você não precisa sonhar aquilo para ser. Eu, se quiser decidir amanhã conduzir um prado, estar na elite disso, eu posso, sei como se faz. Vou concordar em adotar a ideia que vem da casa, que é a mentalidade escura de alguém, e não vou ter as práticas. Eles lançam quem eles querem, mas desde que você corrobora em se submeter aos rituais. Gênio. Obrigado. Olha, são insights. Os que não batem em Angola, tá bom. Porque a maioria dos que batem, eles abatem. Olha, perdão por esse momento. Os que não batem em Angola estão Tá bem, porque os que batem, lhes batem. Lhes abatem. É frase do gênio. Mas, e falando em frases, eu quero agora entrar para dentro deste cérebro, para dentro deste sistema muito habilidoso. Gênio, para quando uma obra sua? Olha, eu não estou a lançar a minha obra agora porque estão a lançar muitas obras. Tornou-se moda. Ok. E se eu dizer que eu vou lançar um meu livro, as pessoas não vão ter tanto entusiasmo porque já estão acostumados a ver. É mais um. Eu já li muitas obras de escritores angolanos que não são impactantes, porque às vezes não é só lançar livro, tem que ser poderoso, de formas a que quem lê encontra a resolução da sua vida em um parágrafo de um livro meu. Okay. Faço ainda da minha vida um livro. Depois é que eu vou colocar lá para partilhar com os outros. Tenho um livro já escrito, Uau. Em Busca da Identidade. Uau. Meu livro. Tem um outro que é O Sistema Está Dentro de Nós. Quase já escrito, na boa. Uau. Mas há uma frase que o gênio terá criado fruto dessa experiência. Há várias, eu creio que existem. Muitas. Mas qual é a frase que o gênio terá tido no momento da iluminação que gostaria de partilhar conosco? E o que ela significa? Eu ouvi uma, mas não sei se é a frase que mais lhe impactou. Uma frase da sua autoria. Da minha autoria tem várias. Eu te falei dessa aí. Esta é do abate? Yeah. Se não está a bater, tá bom. Porque muitos que batem, eles abatem. Mas então vamos ter que buscar uma outra. Tem muitas frases, tem muitas por acaso. Tem muitas citações que eu queria, tá? Ontem eu criei uma e escrevi assim. O escritor que escreveu o livro de Como Entender as Mulheres... Ok, vi esta. Disse que ele não entendeu. Ele disse que tudo aquilo que ele escreveu também não entendeu nada. Okay. Então recomendo aos escritores a se aguentarem com as mulheres que eles... Vi essa frase. Resultado de uma complicação com a minha dama. Ok. Porque mulheres não são para se entender. Mas todo homem que luta para entender a mulher vai perder a sua masculinidade. Olha, e é sobre isso que nós vamos caminhar. Mulher não se entende. É sobre isso que eu queria entrar no terceiro bloco. Olha, o Gênio está me deixando aqui assim meio atordoado. E essa é a vantagem de nós termos aqui o programa Ecos da Mente. Aqui nós refletimos sobre religião, sobre cultura, sobre ciência e não só. O nosso programa não é sobre vida. Nós não discutimos vida de pessoas, nós discutimos ideias, porque acreditamos que acadêmicos não sentam para discutir vida dos outros, não, acadêmicos sentam para debater ideias. E eu tenho a certeza que se estás ligado neste programa,
muita mudança na tua vida está a ocorrer. Nós vamos entrar para um outro bloco. Sim, sim. E é a frase que o Gênio acabou de citar, nos introduziu para Sim, lá. sim. Nota-se muito aqui no nosso rol social que há muito. Vou resumir. A nossa sociedade é muito sexualizada. Boa, interessante isso. Yeah. Uau. Quer dizer, tudo gira em torno de nudez, tudo gira em torno de mulheres que mostraram peito ali, bumbum ali, perdão pelo termo. Gênio, um jovem que quer crescer deve se ligar a isto? Ou o que o Gênio aconselha para jovens que têm sonho, têm visões? Ou então, que relação existe entre um jovem sonhador e as redes sociais? E esse emburrecimento que o Gênio muito fala também nas suas... Interessante. Há um escritor, faço vênia, pela sua capacidade de pensar, que é Napoleão Hill. Ok, Acredito que tu o conheces conheço. pelas obras que ele já publicou. E uma das obras é Mais Perto que o Diabo. Sim. Eu li este livro, onde Napoleão Hill diz que a maior força do ser humano é a força sexual. A maior força do ser humano é a força sexual. Quando digo de força sexual, não me refiro no sentido de práticas sexuais. Ok. E é o que ele faz menção também. Pois ele diz assim: todo homem que usa desta força para investir no negócio, nos estudos, ou se torna rico ou então gênio. Ok. Só que nós costumamos a fazer o contrário. Usamos essa força sexual para fazer mesmo sexo. Isso nos deixa pobres psicologicamente e burros e pobres financeiramente. Ok? Eu consegui ter a excelência, a estatura mental porque vivi muito tempo como um celibato. Ok. Sexualidade para mim não. Eu preciso ter maturação psicológica, biológica. Vou usar toda esta energia para estudar, ouvir e aprender. Uau. Tanto é que eu não tenho muita experiência de namoro. De namoro não tenho muita. Mas a experiência de estudar não tenho preguiça. Podemos ir das 5 até as 5, não tem problema. Não me canso. Por que a nossa sociedade é muito sexualizada? Porque assim, a ideia é rebaixar. Quando se faz apelo à sexualidade, rebaixa a intelectualidade, rebaixa a produtividade mental. Estás a perceber? Essa é a questão. Por isso é que sábios, gênios, sempre tiveram uma abstinência ao sexo quando tivessem um desejo ou um sonho de preconizar alguma coisa. Vê-se isso em Jesus, em Sócrates. Muitos até. Não podemos ir distante. Conheço muitos outros. Todos aqueles que abdicaram o sexo antes para colocar a energia toda nos estudos se tornaram gênios. Os que abdicaram para investir no negócio tornaram-se ricos e bons empreendedores. O que acontece é que o mundo está totalmente sexualizado. Tudo gira em torno de sexo. Porque quando nos fazem apelo sexual, bloqueia o senso crítico. Ok. Sim. Okay. Vamos colocar um bidão, um produto que as empresas publicitárias fazem. Vai colocar diante dele uma mulher. Na verdade, a economia deve ser racionalizada. Para você comprar, tem que racionalizar. Sim. Só que quando coloca uma mulher ao lado, você não racionaliza. Ok. Você compra sem racionalizar. A ideia de sexualizarem tudo é bloquearem o sistema córtex pré-frontal e apelar à sexualidade. Quer dizer, o homem passa a agir impulsivamente. Lógico, é para ser mais impulsivo. Por isso é que eu disse que todo homem que não controla os seus impulsos sexuais, não controla o pensamento, não controla o segredo, percebes? Não controla a emoção,
controla praticamente nada. O primeiro sacrifício que o indivíduo devia fazer é tipo comer, é a mesma coisa. Ok. As pessoas falam muito sexo, comer e beber. Sexo, comer e beber. Não é à toa que Jesus, antes de dar início ao seu ministério, foi no deserto, abdicou das paixões carnais Sim. e da comida. Por quê? Aonde Adão falhou, ele teve que acertar. Ok. A fraqueza do ser humano são nos apetites. Estás a perceber? Percebido. Então, se tu, Jesus tem uma missão. Sim, sim. Por Vir à isso é que terra, ele teve que se abdicar de muito. daquilo, percebes? Sim. Não que demonizasse. Sexo é bom. É bom, Deus fez bom. Só que com muita facilidade, você pode se tornar um irracional. Ok. Então, quem controla os impulsos sexuais, controla os seus pensamentos, controla as suas ideias e produz mais. Agora, Gênio, eu faço sempre essa pergunta aos meus convidados. É normal uma mulher, 2 pés, 2 mãos, um cérebro, depender de um homem para realizar os seus sonhos? Ou mulheres que trocam a sua dignidade por causa de um iPhone? Como é que nós podemos enquadrar isso? É normal? Isso é uma doença? O que é que está acontecendo, afinal de contas, com a nossa sociedade? Não é uma doença, não é normal, mas é normal também. Por quê? Os seres humanos não andam atrás do iPhone. Não andam atrás das coisas. Os seres humanos andam atrás da satisfação de necessidades emocionais. Ok. Nós somos muito carentes e acabamos por associar, se ligar às coisas por causa da filosofia da importação daquela coisa. Por exemplo, o criador do iPhone não vende iPhone, Sim, vende sentimentos e emoções sim, que cria-se na narrativa. O iPhone é um telefone que te faz sentir que você está atualizado, sim. é importante, você se sente valorizado e reconhecido. Aquilo atrai a atenção das pessoas. Então, a Apple vende aquilo, vende emoções. Todas as empresas vendem emoções. Sem uma narrativa do iPhone, iPhone não venderia, tem que ter narrativa. Eles vendem narrativa, não vendem produtos. As mulheres que andam atrás do iPhone, elas querem estar à procura de sentir-se que estão no mundo, estão atualizadas, não estão fora do tempo, estão presentes no mundo e são importantes. Mas isso justifica, por exemplo, uma mulher ter que A se... maior sede do ser humano é só uma. Laira Ribeiro, livro Inteligência Aplicada. Os seres humanos se movem através do medo ou interesse. Tudo que nós procuramos ter, temos medo das consequências de não ter de aquilo. não ter aquilo. Nós desejamos ter casa, certo? Sim. Temos medo de dormir na rua. De dormir na rua. Desejamos ter carro, certo? Sim. Temos medo de De andar andar a muito a pé. Desejamos comer, certo? Temos medo de morrer desnutrido. Desejamos água, certo? Temos medo de morrer fome, de sede, desidratado. ou de sede. Uau. E quando uma mulher vai atrás de um homem que tem dinheiro, o dinheiro está associado a um elemento que proporciona segurança e poder e prestígio. A mulher vai atrás disso porque ela é medrosa. Ok. Está a procurar segurança, proteção, prestígio. Então, você está diante de seres humanos vazios e querem preencher os seus vazios emocionais. Mas como uma mulher através de poderia resolver ligações. isso, por exemplo? Tem que se conhecer, conforme Sócrates disse, conheça a ti mesmo. Mesmo. Os seres humanos se perderam, vão atrás daquilo que dizem que é importante e abandonam o que realmente é necessário para as suas vidas. E quando chegar a esse nível alto do conhecimento, ser feliz não está relacionado a ter coisas. Ok. Ser feliz está relacionado a entender a essência das coisas. Das coisas. Repito, ser feliz não está relacionado a ter coisas. Ser feliz está relacionado a entender a essência das coisas. Uau. O que é um iPhone? Um meio de comunicação. É diferente de um outro? É.
aquele tem mais qualidade e tal. Sim. Mas qual é a essência? Meio Meio de de comunicação. só isso, mano. Uau. Deu para entender isso? Uau. Não, é perceptível. A felicidade não está Não consiste em ter em coisas. ter coisas, mas- não está no ter. Sim, mas é entender a Entender. essência das coisas. É que, gênio, é que aqui vamos cair a um paradoxo. Por quê? Porque a nossa sociedade ainda respeita quem tem e não quem é. Vou dar aqui um exemplo. Em nossas famílias, o tio mais respeitado, não é, por exemplo, não é o tio gênio. Às vezes é o tio empresário. Sim. Não será que isso também influencia muito nessa visão? Vamos equilibrar este pensamento, tá bom? Nós somos físicos, Sim. além de espirituais, certo? Há quem diz assim, eu não me atraio pela aparência. Erro, Mentira também. porque nós somos físicos. Sim. E a nossa aparência determina a forma como as pessoas nos vão tratar e observar. Sim. O nosso portfólio é a nossa aparência. Aparência. Porque já na psicologia estudos sobre a microexpressão e expressão facial. Sim. Quer dizer que nós não só passamos informações falando, também estando. Sim. Significa que a nossa aparência importa sim para passar uma informação correta. Pois embora ela é totalmente subjetiva para quem está a nos olhar. Sim. Mas a nossa aparência conta, ok? Há quem sente-se confortado quando olha para ti. Mesmo não falando nada. Você, através do olhar, transmite medo, Sim. repulsa, nojo, desdém. Então, a tua aparência conta muito. Portanto, o ter no mundo capitalismo, o capitalismo funciona assim. Quem tem o poder de compra pode tudo e faz tudo. E ele é tudo para todos. Tá assim, essa é a ideia capitalista. Poder de compra. Porque assim, para tu teres atenção do mundo, você tem que ter alguma coisa que lhes interessa. Um mundo de interesseiros que andam à procura de satisfação dos seus interesses. Colocaram alguma coisa na nossa cabeça, a competição da vida. E quem tem o poder de compra, que tem a possibilidade de fazer alguns viver, então aquele é que deve ser protegido e considerado. Então ter dinheiro significa ter poder. Ter influência é ter poder. Ter conhecimento é ter 10 vezes mais poder ainda. Ok? Então, podes até ser desvalorizado por não ter dinheiro. Mas você precisa entender que o capital não é só dinheiro. A ideia é um capital. E quando eu olho um jovem que diz que não tem dinheiro, a vida dele está mal, eu sinto pena. Ele tem um capital dos capitais, que é a vida. Que é a vida. Uau. Sem esse capital, ele não teria nada. Uau. Uau. Então, não pode dizer que ele não é nada. Fantástico. Ele é tudo, sobretudo, o maior capital. Uau. Fantástico. Esse capital te permite ser médico, ser rico, ser policial, mas circular por que e... Isso até... Gênio. Qual é o sentido de grandeza para ti? Quando falamos, assim de forma muito telegráfica, grandeza. Quando é que um homem ou uma pessoa é grande na tua perspectiva? Existem várias perspectivas sobre grandeza, tá? Os grandes sábios, filósofos, eles perceberam que os homens buscam grandeza na associação de ter coisas que o mundo considera valor para os colocar lá na grandeza. Sim. Mas depois alguns foram percebendo que grandeza consiste em tornar os outros grandes. Estás a ver? Grandeza consiste em você reconhecer os teus limites. Grandeza, ser grande é perdoar, é amar, é pedir desculpa, é admitir que não sabes, é admitir que eu preciso de ti para chegar em um determinado lugar. Estás a perceber? Então, grandeza é admitir a sua pequenez. Vais perceber que muitas pessoas foram tornando-se grandes porque se reduziram. Isso é que é grandeza. Eu cheguei aqui e estou por causa dessa minha grandeza. Então, há quem busca grandeza de grandeza. E quando chega lá, se deprime, porque é uma frase minha, muito importante isso. Quando o homem busca ser grande, e quando ele se torna grande, se não tiver uma luz contínua, morre.
Quem vai atrás da fama depois de ter pode se tornar drogado, viciado em álcool, prostituto e tudo mais, porque ele foi atrás daquilo. E o homem é a medida do seu pensamento. Se não tiver uma luz contínua, morre. Por isso é que há muitos artistas que desejaram ser grandes cantores, músicos, depois acabam drogados. Depois que conseguiram porque já não isso, tem luz para continuar. Ok. A tua mente para aonde você quis estar. E, gênio, o que este homem, gênio, como um homem, não trocaria por nada? O que eu não consigo comprar do gênio? Que proveito tem um homem ganhar o mundo e perder a sua própria alma? E que preço tu pagarias para tê-la de volta? O único meu maior sonho até então não é ver os meus filhos crescidos. Parece louco, e disse na minha namorada ontem. Eu vou mudar de comportamento não por ti, porque eu queria um dia abraçar Deus. Uau, Só isso, mano. Eu não troco nada pelos céus. uau, uau. Yeah, eu posso estudar bué de coisa, não é até na igreja. Mas eu tive o sonho de não pecar, tive o sonho de ser santo. Eu tenho o sonho de um dia poder abraçar Jesus. Como é que é, mano? Porque eu já sei o que é essa terra, já vivi lá. Já vivo aqui. Aqui não precisa mais me contar ou assaltar isso já. Eu sei sei isso, estás a ver? Yeah. Então, esse é que é sonho para mim. O resto eu vou tendo sem esforço. É algo que faz parte. As pessoas gostam muito, às vezes, de romantizar. Eu vou conseguir, luta, luta. A ideia da luta pressupõe uma competição com alguém. Alguém perde para você ganhar. Se você está rico, alguém é pobre. Se você é pobre, alguém é rico. Se você venceu, porque alguém fracassou. Eu não gosto de lutar com ninguém. Uau. Eu gosto de lutar comigo Comigo mesmo. com os meus medos. Eu tenho certos traumas. Gosto com os meus traumas, com a minha limitação, com a minha fuga de afetividade, minha fuga de paternidade, com o meu medo que eu tive de ser considerado burro por não ter estudado. Venci isso, mano. Eu sinto-me doutor da minha própria vida. Leiam o livro da minha vida, falam, ele é doutor. A boa, venci esse mambo, né? Tenho aceitação social. Não lutei para ter aceitação, porque assim, eu não sou gênio por causa das pessoas. Eu sou gênio porque sou. Okay. Podem parar de me seguir e continuarei a ser. Gênio. E gênio, o gênio vai viajar. Precisas sair daqui para uma terra muito distante. E precisas deixar 3 palavras que as pessoas que ficam nunca poderão esquecer. Certo. Ou então, como é que o gênio gostaria que fosse lembrado quando transladar daqui para o outro lado? Um ser que viveu como um ser humano. Uau. Primeiro, pensem nisso. Foi um ser que viveu como um ser humano. Nós sofremos muito porque a gente fez ser Deus, sabe? Quando eu te dizer, olha, você não escreveu em condições, vai te doer. Por que você sofre? Porque você acha que é o super, que não pode errar. Não pode errar. Nós fingimos ser semideus. Sabe? Com nada de errado tem que estar em nós. E outra palavra que eu diria para os seres humanos é: sejam o que vocês são, humanos, simplesmente assim. E por outra, tudo que existe ao teu redor te pertence, porque está dentro da tua órbita. Com ou sem esforço você vai ter aquilo, porque são elementos físicos que suprem as necessidades enquanto existires. E o outro, sim, Deus alimenta a todos, até os mendigos, Deus é quem alimenta. Portanto, de tudo que se ouve, que acontece no mundo, preparem-se para um dia justificarem e prestarem conta a Deus. E eu estou a bazar. Uau. E, gênio, eu quero terminar de forma diferente hoje. Yeah. Tem perguntas que eu gostaria de fazer. E eu acredito que tem frases, tem palavras, tem princípios que o gênio gostaria de partilhar. Olhando para as nossas câmeras, Sim. seja lá qual for ela, o que o gênio gostaria de dizer que eu não consegui perguntar? Assim, uma frase, um pensamento livre. O momento é do céu e quando terminar o programa também vai fechar. Não tenho o desejo de ser rico, as pessoas me esforçam muito para ser. Estou aqui a dizer para vocês, as pessoas me esforçam muito para ser. Eu não gosto de competir, sou preguiçoso em competição. Eu só quero ter o necessário para comer, se abrigar e vestir. O necessário para tal. Se for muito, vai ser muito de acordo com a vossa pobreza.
Se eu tiver a ganhar 1 milhão, não é nada para mim. Mas para vocês, ele é milionário. E outro, sim. Se vocês não sabem qual é o meu maior desejo, sempre foi ser mais humilde que Jesus, mais sábio que o rei Salomão. Esse aqui é o meu maior desejo. Luto todos os dias para ser. Queria ser o cara com maior inteligência emocional do mundo, que não sente dor quando lhe ferem. E mesmo quando sente dor, ele perdoa. Que isto é dom de perdoar, de compreender, de ser pacífico. Que isto é tanto humilde. Estás a ver que isso é puro. E para você que está lá em casa, eu não sei como é que tu estás e onde estás, mas você só é aquilo que te fizeram acreditar que você é. Mas Deus não fez para você ser o que as pessoas programaram que você se tornasse. Você tem cérebro que tem neuroplasticidade. Você pode ser tudo o que quiser com quanto trabalhe para isso. Nunca exploraste nada teu. Nem até você que é doutor, mestre, PhD. Você só é a medida do teu diploma e do tempo que ficaste a estudar. Tu tens de ir além. Porque o mundo é além. Perdi tudo, vontade de muita coisa, mas nunca perdi vontade de ler. Pois sou grato a Deus por ter me dito o seguinte: medite nessas palavras dia e noite. Portanto, fui traído por muita gente, amigos e até namoradas que amo, amei e perdoei, mas nunca fui traído por livros. Meus companheiros fiéis em todas as instâncias da vida resolveram todos os meus problemas. Cada palavra escrita por um autor, eu ouvi o ecoar de Deus no meu coração. Então, eu sou os livros que li, a convicção que tive sobre Deus, as experiências que vivi e a coragem que eu tive que manter diante de situações que me assombraram. Gênio das Ruas é isso. Fraco como Jesus e conjunto de livros. Uau. Uau. Obrigado, obrigado. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Podem fechar. Uau, uau, Yeah. uau. Ih, grande.